Shalom, shalom, boa noite a todos. É com muita alegria que a gente dá continuidade ao nosso podcast sobre Apocalipse, chegando ao fim. Agora é contagem regressiva, né? Uau. Eu vou sentir falta. E eu também. Eu também. Eu diria, boa noite para todos, né? Mas eu diria para vocês que estão conosco que, na verdade, quando a gente para e pega o Apocalipse, como estamos fazendo com vocês, a gente descobre muito mais coisa, a gente enxerga muito melhor. Então, cada vez que a gente vem no livro de Apocalipse para falar, ou conversar, ou explicar, mais coisas aparecem, né? Então... assim, só de ler junto, eu já perdi a conta de quantas vezes eu li Apocalipse, mas só de ler junto, o Jonas e eu em devocional, já foram 2 vezes juntas e essa é a terceira, por causa do podcast, né? Então, realmente, é um livro que me encanta, é um livro apaixonante, que traz os segredos, né? Quem não gosta, eu gosto de segredos, sou muito curiosa, eu gosto de segredos, e aqui Jesus, ele diz os segredos, ele diz, revelação é segredo, o que gente. você chama de segredo, eu chamo de mistério, né? Entendeu? E ele disse que aos seus amigos ele revelaria os mistérios. Então a gente está vivendo esse momento, né? Momento do fim, onde o Senhor está fazendo questão de revelar esses mistérios àqueles que são seus, aqueles que buscam, né? Tem que buscar. Então, o podcast de hoje a gente vai ver 2 capítulos, porque um é muito curtinho, é 15, e vamos ver o 15 e o 16. Mas eu quero aproveitar esse momento para convidar vocês para deixar o seu like, compartilhar. É muito importante. Eu digo muitas vezes no devocional que são pequenas ações que fazem grandes diferenças. Deixar um like é uma pequena ação. Para que deixar o like? Ajuda, porque a inteligência artificial entende que é um vídeo relevante. Sim. Aí ele vai recomendar para mais pessoas. Então, alguém que precisa ouvir essa grande verdade, vai ouvir só porque você deixou o teu like ou compartilhou com alguém. E também a área de membro, né? Não deu boa noite. E o pastor não deu boa noite. É bom demais estar aqui no meio dessa caminhada de revelação, e eu quero aqui fortalecer algo que eu acho muito importante que a pastora falou, a questão do curtir, dar o like, porque esse canal ele é um manancial, esse canal é um celeiro, onde você vai lá e sai com as suas mãos e o coração cheio de sementes para sair redistribuindo. Então, não custa nada, né, pastora? É verdade, é muito importante. E para você que ama a palavra, venha conhecer. Aí onde está bem embaixo do vídeo, como é que chama mesmo? Como é que está? Adicionar, não. Seja membro? Seja membro. Então, é só você clicar aí onde está escrito Seja Membro e você vai ter acesso a 10 cursos. Você pode escolher fazer um curso só, 3 cursos ou todos os cursos, mas não deixe de conhecer a área de membros. E eu quero fazer um convite. Você que é membro ou não, você que é seguidor da Naira, que mora na cidade do Rio de Janeiro, venha um dia nos visitar aqui na igreja venha e se apresente. Pode ir até a frente depois e conversar conosco. Vai ser muito bom para nós e tenha certeza que vai ser muito bom para você também. É muito bom isso. Já vieram seguidores de várias partes do Brasil, né? E até fora do Brasil. Já veio aqui passando de férias, claro que não veio só para isso, né? Mas passando férias aqui no Brasil, veio até aqui para conhecer a gente. Foi muito bom. A gente gosta muito porque é um feedback de que faz valer a pena a gente estar aqui, porque a palavra realmente ela é divulgada e as pessoas dizem o quanto os podcasts têm ajudado para um grande despertamento. Você sabe o que me impressionou aquelas 2 senhoras que a gente conheceu no shopping. No shopping, qual foi o nome do shopping? O Village. No Village Mall. Nós estávamos caminhando, fomos tomar um café, almoço e jantar, não sei. E encontramos com essas 2, né? E elas, seguidoras assim,
ferrenhas, né? E elas sabiam tudo. Eu fiquei impactado. Não, aquele podcast que você falou disso. Eu sou da turma do Jonas, eu sou da turma da Naira, falando pessoalmente. É verdade, cada uma é. E elas falando sobre o devocional, não perdiam nada. Eu não perco 6 da manhã, não perco 6 da tarde, não perco live, não perco podcast. Só faltou isso, só falar que ele dá um tapão na mesa e treina. O pastor Osano me mandou um meme. Muito engraçado essa semana. Um casal, que você deve ter visto, porque esse meme foi de agora, né? Um casal assim, falando, e ele dava murro assim na mesa, ela... Para, olha só, a câmera treme. Eu falei, aí o pastor Osano, você e o Jonas aí. Se lembra alguém, né? Verdade. Cara, mas então, eu fiquei encantado, apaixonado pelo conhecimento que aquela mulher já havia adquirido, só pelo fato de acompanhar. Cara. Mas sabe que a igreja primitiva, né, um dos pilares era o partir do pão em casa. Sim. E quando a gente olha hoje para os podcasts, né, isso é o pão, a palavra viva sendo compartilhada de casa em casa. Só não percebe isso, não? Isso, né? Hein, pastora? Só não vê isso, não, dessa forma? Vejo, o pão sim. sendo partido de casa em casa. Esse é o único podcast do Brasil que é desse tipo, hein? Não é de entrevista. Não é de entrevista. E que fique bem claro, né? Porque às vezes perguntam, por que vocês... Já não estão mais nem perguntando isso, acho que já se acostumaram. No início falava, né, Aquino? Hoje não tem mais comentário assim. Por que vocês não chamam para a mesa um pós-tribulacionista ou um preterista? E aí eu falo, gente, o nosso podcast não é de entrevista, não é para a gente discutir um assunto com posições diferentes. É um bate-papo de pastores da Unidade em Cristo que por acaso, tem a mesma visão, né? Então, a intenção desse podcast é te tornar mais mais pela palavra. E trazer a simplicidade, né? A simplicidade do Evangelho, né? Esse acesso, né? Que é para todos. Né? Mas eu duvido que a gente consiga trazer o 15 e o 16. Vamos lá. 15 e 16. Vamos. Então, o 15 é muito curtinho. O 15, aí o João já foi para o céu, né? Ele estava no 14, ele estava vendo tudo que estava acontecendo aqui na Terra. No 14 é uma visão na Terra. Agora, Terra, do evangelismo, do amor, das 144 mil testemunhas. Né? Agora, o 15, ele já começa assim, no versículo 1, vi no céu. Aí no céu. Isso é muito legal, pastora. Quando ele vai pro céu, isso é muito interessante. Sobe assim. Pra cá, né? Porque a gente lê rapidamente, mas assim, a senhora falando, fica um entendimento mais rápido, né? No 14 ele disse, então olhei e diante de mim estava o Cordeiro, diante dele. Ele já dá-se a entender. E ainda fala, no Monte Sião, na terra. Agora ele já diz no céu. Gente, agora isso é lindo demais. No céu. Aí a visão dele no céu é tipo, eu acredito que esses intervalos, mostra a terra e mostra o céu. João, lá no início, quando ele começa a ter a visão, uma porta é aberta e o Senhor diz, sobe Capítulo aqui. 4. Então, eu quero que você entenda que quando João está vendo a terra, é uma perspectiva de lá de cima, mas aí Deus fala assim, João, tá difícil tudo que você está vendo. Agora, respira, olha aqui o céu, que magnífico, olha o céu. Aí Deus permite que ele veja coisas boas do céu, claro que o céu só tem coisas boas. Então, ele permite que João respire e a gente respira junto com João, né? Aí, vi no céu outro sinal grande, admirável, 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos. Mas antes dele entrar nesse momento power, que são os 7 flagelos, que terríveis, que nós já estamos indo para as taças, já foram os selos, já foram as trombetas, agora está indo para a terceira medida de julgamento, que são as taças. O que é que Deus mostra para ele? Vi como um mar de vidro, no versículo 2, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar do vidro, tendo harpas de Deus. Olha que fenomenal. Não, assim, aqueles o maior... que venceram, aqueles que... Aí você me pergunta, vai ter conversão, vai ter mártires. Olha aqui, se eles venceram a besta, é porque eles foram mártires. E aqui está falando que eles estão com harpas, em pé, diante do trono, e diante do trono vão entoar o cântico de Moisés. Eu não me canso de ler isso. Êxodo capítulo 15, você tem um cântico de Moisés.
depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, Deus dá um cântico para Moisés. Miriam toca tamborim, ela dança, mas quem recebe o cântico, ela também canta, mas o cântico maior é o cântico de Moisés. Então, por que Deus, eu ouso dizer algo? É o meu entendimento. Quando a gente vai para Êxodo 15, as 10 pragas tinham acabado. Tá? Então, o que são as 10 pragas? Juízo de Deus sobre o Egito. E porque Deus exerceu juízo sobre o Egito, que é o braço forte de Deus, o povo foi liberto. Aí a gente vai agora, Apocalipse é o quê? É o juízo de Deus sobre a terra. Depois dessas medidas de juízo, os selos e as trombetas, nós vemos o quê? O cântico de Moisés, antes das taças. Porque as taças, esses 7 flagelos das taças, são quase que idênticos aos 10 flagelos que nós vemos no Egito. Então, quer dizer, o Egito, Deus está fazendo de novo. É uma semelhança muito grande. É uma semelhança, é a sombra praticamente. Só não é sombra porque aconteceu literalmente, mas aponta para um momento em que isso vai acontecer de novo. E vai acontecer de novo. A diferença é que agora é o mundo, né? Agora é o mundo todo, não é só o Egito. Não é só sobre uma nação. Por esses flagelos. Exato. E ainda a gente volta a Apocalipse 14, quando a gente ficou cheio de carinho ali com tudo. Acha que vai ser fácil? Não, muito difícil. Não vai ser fácil, vai ser terrível. Ou seja, a atuação dos 144 mil no evangelismo para judeus, sabe, vai ser uma coisa em meio à grande tribulação. Então, não precisa ir muito longe. Pior momento da tribulação. Mas hoje é que as pessoas não estão prestando atenção. Quando você olha para as inundações na Arábia Saudita, quando você vê inundação no deserto, Dubai foi uma cidade construída no deserto. Aí você mal respira ao ver o estrago que aconteceu em Dubai, uma cidade ultramoderna, com tanta tecnologia, tanta coisa, um grande estrago. Aí você olha para os Estados Unidos, aqueles tornados, foram quantos aqui? Eu não sei quantos, foram mais de 100 tornados em um curto período de tempo. É normal? É normal. Mas sabe em que período? Por exemplo, lá na Flórida, o período dos tornados é setembro. Estação, né? Tem estação. Né? Esse está fora de estação. Completamente. Alguma coisa está errada. E essa quantidade está fora de estação. E aí você olha para o nosso... Nós falamos no podcast passado, olhamos para o nosso país, como o Sul foi castigado esse ano. Meu Deus! Desde dezembro, sendo tremendamente castigado. E aí a gente olha para algo que deveria ser normal, tudo bem, a tempestade de areia é normal? Mas eu vi semana retrasada, a Grécia parecia uma imagem manipulada, e não era, parecia que era Marte, mas era a Grécia estava vermelha. É claro que a tempestade de areia chega com frequência em Israel, na Grécia, vindo do Saara, mas nessa proporção da Grécia ficar completamente vermelha. Então, a gente está vendo que as coisas estão descontroladas. É muito fácil entender a grande tribulação, que não vai dar tempo nem de respirar. A gente viu também o terremoto. Agora, tudo isso junto, muito, muito próximo, um do outro. O terremoto, também vulcões que há mais de 100... Tudo é assim. Há mais de 100 anos que isso não acontece. Há mais de 200 anos. Por exemplo, agora em maio, eu fiz tanto a live quanto um vídeo falando do apocalipse da cigarra. Agora, em maio, vai acontecer esse apocalipse da cigarra, que são a eclosão de 2 migrações de cigarras. Isso não acontece há mais de 200 anos. Então, um monte de coisa que não acontece há mais de 200 anos está acontecendo ao mesmo tempo. Isso no princípio das dores, querido. Então, você sabe que tudo isso ocorre porque há uma desconexão do homem com Deus muito grande. Sim. Então, tem que acontecer, não tem jeito. Nós poderíamos livrar a terra de todo o sofrimento que ela passa, de toda a angústia. Nós poderíamos livrar o ser humano da morte,
né, dos salteadores, das enfermidades graves, mas ninguém crê, ninguém espera nada em Deus. O homem espera em si mesmo. A gente percebe que as big tech, né, as grandes tecnologias, empresas de tecnologia, estão avançando absurdamente, mas elas, com todo avanço, não conseguem trazer paz para a humanidade. Elas não conseguem impedir as guerras, não conseguem impedir as catástrofes, que são gigantescas, que pioram cada dia. E a tecnologia está avançando absurdamente. A inteligência artificial agora está comandando tudo no mundo. Já está, né? A tendência é avançar mais. E o ser humano está ficando refém, está ficando paralisado, porque ele está perdendo emprego, ele está perdendo perspectiva de vida, ele está perdendo família, ele está perdendo o sono, está perdendo a paz. E aí? Nós já tivemos muitas profissões que foram anuladas Sim. pelo avanço tecnológico, mas agora nós estamos, os advogados estão sendo ameaçados, porque uma inteligência artificial faz uma petição impecável. Nada substitui a sensibilidade, o discernimento de um homem, mas está substituindo em muitas coisas. Eu vi a minha profissão, que eu sou tradutora, ser ameaçada. Hoje eu vou para o Japão e não falo japonês, mas eu não fico mais apertada, não. Eu sei que o pastor Osano, que foi agora recentemente, também não se sentiu apertado com o Google Tradutor, não, né? A ponto, gente, de eu ter chegado no hotel, porque dessa vez eu fiquei num hotel, pastor, porque das outras vezes fiquei em hotel que estava escrito em inglês e japonês. Mas dessa vez me colocaram num hotel mais novo, mas só era tudo japonês. Mas aí eu lembrei que o pastor Mário falou, não fica apertada, aponta a tua câmera no Google Tradutor. Mas, gente, eu sabia tudo como funcionava, eu me senti o máximo. E lá na recepção, então, que as recepcionistas, porque a nossa igreja no Japão, ela fica a 2 horas de Tóquio. Se saiu de Tóquio, ninguém fala inglês. Ninguém, nem na recepção do hotel. Aí eu batia papo com elas, com o Google Tradutor. Aí ela já abriu um sorrisinho de japonês para mim e a gente bateu altos papos ali. Então, não me apertei. Essas 2 últimas vezes, não me apertei mesmo. Mas, em Apocalipse, capítulo 15, que a gente falou do Cântico de Moisés, é um dos cânticos mais bonitos. Eu só queria dizer que o alívio de João ouvir no versículo 3, entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, Rei das nações. Quem não temerá, não glorificará o teu nome, Senhor? Tem uma música linda, né? Deve ter a música. A música... Eu não vou cantar agora, mas a música é linda. Qual é a música? Eu não sei. Digno é o Cordeiro? Digno é o Cordeiro. Não, é essa música. Essa mesmo. Sim, mas qual a música? Aqui está a letra. Mas como é que é a música? Não, tem vergonha. Não. Então, mas é linda a música. E foi só colocada a melodia, porque a letra é essa, tá exatamente. Pronta, né? Ao Rei das Nações. Ao Rei das Nações. Né? Então, vamos lá. Então, esse é o capítulo 15. É o refrigério de João. Podia dar uma colher de chá para a gente aí? Canta aí. Rei das Nações. O Rei das Nações, né? Vou chamar... A melodia pastora. Vou chamar o Deco e a Mavi aqui para cantar. Pastora, a melodia só. Canta aí, pastora. Vou chamar a Cristina Mel, vou chamar os levitas aqui da igreja. Os seguidores vão dizer assim, não, pastora, continua ensinando mesmo. Não, gente, eu participava do coral. Então, eu sou afinadinha. E aí? Glória a Deus, hein? Eu, muitos anos no coral da igreja. Bom, Apocalipse 16 chegou o momento power. E eu quero destacar para vocês que depois desse refrigério são as taças que vão ser derramadas. Os selos são abertos pelo Cordeiro. As trombetas são medidas de juízo num período de 7 anos. Para 7 anos de grande tribulação, Deus envia 3 medidas de juízo. Vocês já viram com a gente. Os selos que o Cordeiro abre, as trombetas que os anjos tocam e as taças que são vertidas sobre a terra. É uma forma de falar de 3 medidas de
juízo sobre a terra. Cada juízo no Egito foi coordenado, Deus mandava e Moisés e Arão falavam. Era assim, 10 medidas, mas foi num bloco só. Foram 10 pragas num bloco só, uma seguida da outra. O que a gente tem aqui em Apocalipse são 3 medidas de juízo, uma pior que a outra. Então, as taças é quando a terra... Imagina, a terra já está no seu limite. Ninguém está aguentando mais nada. É muita guerra, é muita seca, é muita desordem, é muita catástrofe, é muita coisa ruim e ainda o pior está para acontecer. Primeira medida de juízo. Olha que coisa interessante, eu vou entrar junto contigo nessa, tá? Uhum. Veio a voz do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças de cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E, presta atenção nisso agora, e aos homens portadores da marca da besta, e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Gente, tem um detalhe aqui. Mesmo na grande tribulação, terão aqueles que você falou que serão mártires, etc. Esses mártires, eles não receberam a marca da besta e não adoram a imagem da besta. Tu sabe que tu vai ser obrigado a fazer isso. Então, você vai negar-se, não vai dizer não. As consequências são fome, não pode comprar, não pode vender, não pode fazer, não pode trabalhar. Prisão. É muita coisa, tortura, etc. Mas aos que não estão com a marca da besta e não adoram a sua imagem, virá sobre eles, na primeira taça, né? Na primeira, úlceras malignas e perniciosas. Então, gente, imagina que sofrimento. Alguns dizem que é vazamento de lítio, por causa da marca da besta, que vai estar implantado. Algum defeito no dispositivo que vai ser implantado na mão ou na cabeça. Sim. E que vai provocar. Alguns dizem isso. Mas a gente não sabe, isso tudo é especulação, teorias. O fato é que virá de alguma razão. Algum defeito natural. Vai dar. As pragas do Egito eram todas naturais, sim, não tinha nada ali a não ser o anjo que passou depois, à meia-noite, tirando os primogênitos. Vamos explicar o que é tudo natural. Por exemplo, eu falei isso... Mosca, eu estou me referindo a isso. Não, então, eu falei na minha última live... Eu estava falando que até os cientistas explicam. O Nilo pode ter ficado vermelho por causa de algas, que são algas que são venenosas. Porque o Nilo foi envenenado, as rãs saíram em montões e montões. Como elas morreram, montões e montões de rãs, vieram muitos mosquitos. E assim uma sucessão de coisas que a ciência pode explicar, mas o fato de ter sido sobrenatural é que Deus mandava Moisés falar antes, né? E acontecia. E a mesma coisa aqui. Então, o primeiro flagelo é um acidente com alguma falha no dispositivo que vai ser implantado na cabeça ou na palma da mão. O segundo flagelo é o sangue no mar. A única coisa que muda é que vai ser no mar, e no Egito foi no Rio Nilo. Mas aqui o sangue no mar. Mais uma vez, o que pode ser? Eu falei que era algas global. Vermelhas venenosas. Pode ser, vai matar. Aí o mundo que já vai estar passando fome, aí não vai ter peixe. Né? Porque aqui não está falando que é só o mar, a costa brasileira. Aqui está falando no mar de uma forma geral. Ele está falando que vai atingir muitas pessoas. E depois, a terceiro flagelo. Já o que está ruim, se acabou o peixe da água salgada, vai acabar o peixe da água doce. E não só o peixe, mas a água, né? Água doce, contaminada, falta de água potável. Então, olha a que extremo que o mundo vai chegar. As pessoas, não adianta ter dinheiro, porque vai comprar comida como? Se o mar está contaminado, os rios estão contaminados. Se os rios estão contaminados, vai faltar água também para irrigar ou para regar as plantações. É uma sucessão de coisas igual o Egito. Teve um momento, em Êxodo capítulo 9, eu gosto muito desse versículo específico.
Os soldados de Faraó chegaram para ele e falaram assim: deixa esse homem ir, porque o Egito está arruinado. Se eu não me engano, é Êxodo 10 ou Êxodo 9, que eles falam: deixa este homem ir, porque o Egito está arruinado. Eu não estou falando de hebreu falando isso, é egípcio falando para Faraó. O Egito está arruinado. E ainda faltavam mais 2 pragas. E eles já estavam falando que o Egito estava arruinado. Então, a terra, nessa altura, está arruinada. Completamente. Completamente arruinada. E aí fala, nós fomos no 3º, agora o 4º flagelo. Pode ler o versículo 8? O 4º anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. E aqui você acha que isso é impossível, mas camada de ozônio... Gente, vai me dizer que hoje você acha isso impossível. Cada dia, cada estação, cada verão, a gente bate um recorde de temperatura máxima. Verdade. Eu não sei vocês, mas aqui no Rio de Janeiro, e aí, pastor? Tá fácil viver no Rio de Janeiro? Rio de Janeiro não tá, gente. Eu falo, não. Dá insolação de tanto sol. Eu não vou aguentar. E eu estou aqui há mais de 20 anos no Rio de Janeiro e eu nunca me acostumo com essas temperaturas, mas nos últimos anos está difícil. Eu tô com um devocional, pastora, falando das 4 estações do ano, né? As estações de Deus, né? E assim, falando exatamente sobre isso, que o Rio de Janeiro tem dia que ele dá as 4 estações em um dia só. Isso em São Paulo eu já estava acostumada. Que eu saía, a gente fala que é o efeito cebola. A gente saía de casa com frio, mas saía com o guarda-chuva na bolsa e com uma blusa de calor por baixo. Isso em São Paulo a gente sempre teve 4 estações, mas temperaturas extremas. Ela tá, e a camada de ozônio sem a proteção. Isso aqui não é absurdo você pensar de que as pessoas vão ter que durante o dia não trabalhar e vai ter que trabalhar à noite, porque não vai dar para sair no sol, porque vai ter queimaduras extremas aqui. E no 5º flagelo... Posso ler o versículo 9? Sim. Porque ele dá uma continuação aí. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e glorificá-lo. Então a gente vê no capítulo, a gente viu no capítulo 14, a gente viu pessoas que se arrependeram. Então, na grande tribulação, a gente vai ter 2 blocos. Os que vão se arrepender e os que vão ficar pior. Quem é ruim vai ficar pior. Então, nós temos 2 blocos separados. Aqueles que zombavam ou negavam e vão se arrepender. E eu digo que é o momento da cruz. Tinha os 2 malfeitores. Um ficou pior. Xingou, falou coisas terríveis para Jesus. E o outro se arrependeu. Para mim, são esses 2 blocos que vão ter na grande tribulação. Assim, só um olhar diferente, né? Um pensamento aqui. No capítulo 14, a gente viu o amor desesperado de Deus, ou um desespero de amor para salvar todas as pessoas. Mas nesse nível aqui da grande tribulação, será que ainda tem pessoas que vão se render ainda? Parece que daqui para frente já não dá mais. Acho que parece que chegou no limite. Parece que lá no 14 foi o ponto final ali. Foi a foice, estava lá, recolheu. A colheita passou ali e levou realmente quem quer, e quem não quer parece que ficou mesmo. Dá essa impressão, né? Aí Deus é soberano. É o pensamento nosso, né? Aqui. A gente só vai saber disso quando chegar lá, né? Exatamente. E aí o 5º flagelo de novo, igual versículo no Egito, 10. As trevas. E a gente sabe que a ciência tem anunciado, eclipse total não é trevas de longo tempo. Aqui a gente está falando de um fenômeno, a gente sabe que está anunciado, tempestade solar, tantas coisas. Então, tudo é possível. Jesus teve trevas no Egito e teve trevas durante a crucificação de Jesus. Então, não é impossível acontecer. As trevas do Egito durou 3 dias. As trevas, durante a crucificação, foram 3 horas.
Deus é o Deus que cuida de todas as coisas. Então, não é impossível acontecer isso na grande tribulação. Já aconteceu, tá? Então, vai acontecer trevas. E aqui, quando fala no versículo 10, pode ler o versículo 10? Posso ler aqui. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas, de tanta agonia. Os homens mordiam a própria língua e blasfemavam, no 11, né? E blasfemavam contra o Deus dos céus por causa das suas dores, das suas feridas. Contudo, recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado. Agora, que tipo de ferida, né? As duas. Porque a gente viu que tem a ferida que continua. Sim. A ferida por causa do chip, as úlceras, e a ferida do sol. Então, por isso que eles estão nesse extremo sofrimento. São dois tipos de ferida. A primeira, das úlceras, e as feridas do sol. Mas o interessante é que não há arrependimento. Não. Aí aumenta a blasfêmia contra Deus, mas não o reconhecimento de que tem o Deus. Entendeu? Agora tem um detalhe, né? Assim, quantas pessoas hoje, assim, se você perguntar, quantas pessoas se achegaram para Jesus na dor ou foram pelo amor, né? Então a gente sempre vai perceber que a maioria veio para Cristo porque estava passando por uma dor, por uma luta, por uma destruição, e elas se achegaram a Cristo, né? E aqui, assim, o cenário é de dor, é de enfermidade, é de destruição, mas a gente percebe que no final do versículo diz que eles não se arrependeram e nem reconheceram a Deus. Exato. E quando a gente chega no sexto flagelo, o sexto flagelo é preparando já para o Armagedon. O sexto flagelo, gente, esses vídeos até pararam. Já, acho que cansou, né? Ou cansou, ou ninguém mais dá crédito, mas daqui a pouco começam eles de novo. Deixa chegar o momento de sol lá no Eufrates, mais pesado, e você vai ver, vai começar um monte de vídeo para viralizar, de que o Eufrates está secando, está se cumprindo a palavra. Para o Eufrates secar, eu vou dar uma dica para você não se desesperar com esses vídeos sensacionalistas. Para o Eufrates secar, tem que acontecer tudo o que você leu de Apocalipse 1 a 16. Já aconteceu? Não. Então, aqui já é o final da grande tribulação. Se você ler direitinho do 12 ao 15, você vai tirar pela raiz 2 medos. O primeiro medo, que é a Terceira Guerra Mundial. E o segundo, eu pus em ordem inversa. O primeiro medo é de que o Eufrates está secando, porque é agora, e o segundo medo é que a Terceira Guerra Mundial vai acontecer agora. Então, nenhum nem outro é agora. O Eufrates está secando, está descendo, baixando as águas, da mesma forma que o Mar Morto desce por efeito climático, 1 metro por ano. O Mar Morto está descendo. Então, o Eufrates é a mesma coisa, mas o que a Bíblia fala é seca total, total. Não tem uma gota d'água no Eufrates. Vai acontecer? Vai. Já aconteceu? Não. Está a caminho de acontecer? Deus é soberano. Esse baixar das águas pode ser um processo? Pode, mas não é ainda. Não é. O Eufrates, para um exército passar, não é literal, não é figurado, é literal. O exército que vem está preparando, olha o versículo 12, quando o Eufrates secar, abrindo um caminho para um exército de reis que vem do lado do nascimento do sol. E a gente sabe hoje, nesse mundo globalizado, que nós estamos com um mundo polarizado. Nós temos gigantes que são Coreia do Norte, Rússia, China. Esses 3 gigantes podem ser este exército. Só o exército da China é o maior exército do mundo. E agora, eu estava vendo o nível de treinamento do exército da Coreia do Norte, não fica atrás do chinês. E se juntar esses 2 exércitos, não precisa nem do da Rússia,
Só juntando esses dois exércitos, a gente já pode chamá-los desse exército que vem, como ele diz aqui, vamos ler? Pode ler o versículo 12? Posso ler? Pode. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Isso. Então, aí já vem do Oriente, que são esses países que eu falei. E aí, sim, é um exército, e você não tem dúvida de que esses exércitos são inspirados pelas trevas. Por quê? Hoje já são. E por que são inspirados pela guerra? Tem perseguição a cristão em ambos países, tanto na China como na Coreia do Norte. Eles são contra tudo que é Cristo, eles são contra tudo que está no coração de Deus, e aqui está mostrando que eles são inspirados pelas trevas mesmo. Então, vi sair da boca do dragão, que é Satanás, e da boca da besta e do falso profeta, inspirados com uma unção maligna, eles vão dar uma ordem. E 3 espíritos imundos, semelhante a rã, porque eles serão espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, grifa aí do mundo inteiro, não é uma guerra só no Oriente Médio. É uma guerra do mundo inteiro, no versículo 14. 13. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta 14, e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios. Sim. Que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aqui uma aula de geopolítica espiritual. Deus está mostrando como a influência do reino espiritual nas nações. Aqui está falando que a unção maligna vai sobre todos os reis da terra. Cada presidente, cada rei da terra vai ser influenciado por essa unção. É como se eles estivessem hipnotizados. Né, exato. Pastor? A sedução, que é o que Satanás mais sabe fazer, é a sedução. Então, o coração, a mente dessas pessoas vai estar preparada para este engano. E aqui, então, está mostrando como a geopolítica vista do lado espiritual. Porque a gente consegue analisar pela geopolítica a situação das nações e fazer uma análise como pode ficar no futuro, como está no presente, ou por que está no presente, analisando o passado. Mas agora Deus está mostrando para a gente um outro lado da geopolítica. Olha como tem influência espiritual no que acontece nas nações. É uma influência espiritual. E aqui no versículo 15... E ele frisa, né? São espíritos de demônios. Espírito de demônio. Uma influência sobre maligna os reis, sobre os né? líderes das nações. Olha. Aí vai ter uma influência sobre a OTAN, sobre a ONU. Não é só sobre esse exército que eu falei, exércitos que não servem a Deus. Mas estamos falando sobre o mundo todo, influenciado. E aí vem um aviso para todo mundo. Olha, eu venho como vem o ladrão. Feliz aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Esse aviso, eu já preguei muitas vezes. Porque esse aviso não é só para a grande tribulação, é para agora, querido. Esse é um aviso para você. Feliz é aquele que anda em santidade. Agora, está em jogo a tua salvação num momento muito crítico. Cuidado com o que você vai fazer com a tua vida. Cuidado. Você tem que andar em santidade. E mais do que andar em santidade, posicionado, porque senão você vai estar nu. E é uma nudez que eu não enxergo a tua nudez, mas o diabo enxerga a tua nudez. E ele vai avançar contra você, porque falta a veste de santidade, veste de adoração, a veste da noiva de Cristo, a veste de guerra. Essas vestes, se você não estiver com elas, a veste que é a armadura do Espírito,
Se você não tiver com essas vestes, você vai estar nu, vulnerável, e ele vai te destruir. Verdade. Pastora, esse versículo 14, né, diz assim, são espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos, né? E como não ficar encantado, né? Como não se render diante desses sinais? Tem um filme, que acho que o nome do filme é o Armagedon, né? Ele mostra todo esse cenário, né, desses sinais, essas coisas todas acontecendo, né? É verdade. As pessoas têm sede do sobrenatural. E aqui vai ser um momento de engano. Eles verão um sobrenatural do lado errado, mas eles não vão saber que é o sobrenatural do lado errado. Então, cuidado, tem muito engano. E hoje, com toda essa tecnologia, então, vai fortalecer muito, né, esses sinais, né? Hoje, assim, quando a gente vê alguns perfis no Instagram de meme do que está acontecendo, de engano, dá vergonha. Dá vergonha, porque aí as pessoas podem generalizar e achar que todo mundo faz essas loucuras gospel. E é algo assim incrível. Eu nunca vi tanto junto. Tem um remanescente. É a época do engano. É a época do engano. Agora termina como? Termina dizendo que então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Chegou, aí sim é a Terceira Guerra Mundial. Lá onde que vai acontecer Armagedon? No lugar que é o nome dele, Har Megido. Har é monte, Megido é uma localização que quando você for para Israel com a gente, você vai ver ali no Vale de Jezreel. Tem o Megido. Ainda dá tempo ir para novembro, Israel? Estamos indo. Novembro, né? Então, olha aí, você gente. Que já... Mas como que eu faço? Gesher Turismo, é só você ir no Instagram, Gesher, que é ponte em hebraico, Gesher Turismo, e você vai... você tem todas as informações. Então, todos vão se juntar. Eu quero dizer que esse lugar já está preparado. Não tem nada construído nesse lugar. Ele é totalmente desnudo, como que preparado para este momento. Separado, né? Está separado para um tempo. Né? E já tem um aeroporto ali, que não é um aeroporto internacional para você usar, mas ali o exército usa. E esse é o tempo do Eufrates realmente secar, né? Para que a estrada possa passar e os exércitos chegarem. Que virão terrestre, aéreo, e vão se juntar ali. Tanto os que vierem por via terrestre ou aérea vão se juntar ali no Megido, e aí chega a 7ª praga. E a 7ª praga, no versículo 12, olha o que ele diz, a mesma frase da cruz, feito está, tipo consumado. Consumado, né? Está feito. Acabou, o juízo acabou, porque acaba aqui na guerra do Armagedon. Feito está. E depois ele fala o quê? Sobrevieram relâmpagos, terremoto, igual a cruz. Você está vendo que é igual a cruz? A cruz é o início de um novo tempo. Este feito está no Armagedon é o fim de um tempo. Agora vai ser a reconstrução da terra, o milênio e etc. Então, aqui fala que vem relâmpagos, terremoto e o versículo, e vai acontecer, olha que lindo, é o que o Jonas ama, eu vou até dar para ele ler o versículo 17. O versículo é 17? Tem que ler o 17. Não, 19. Mas o 17 é bom. 19, você quer? E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Mas o que eu queria é isso, versículo 19. E a grande cidade se dividiu em 3 partes. Nós temos anunciado esse grande terremoto que vai dividir o Monte das Oliveiras. Todos os sinais que aconteceram na Cruz do Calvário está acontecendo aqui no final da grande tribulação. Teve um grande terremoto a ponto de partir os túmulos. Teve trevas, 3 horas de trevas. Então, tudo o que aconteceu, Jesus falou, está consumado na cruz. Aqui, lá do trono, né, que o pastor Osano está doido para ler o 17. Lê, pastor. 17, vamos pular, deixar essa riqueza aqui, pastora. Né, o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo... Está feito, está igual consumado. E aí houve, no 18, houve então relâmpagos, vozes
e trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse, desde que o homem existe sobre a terra. Aqui já é um terremoto muito mais forte do que o que aconteceu durante se o terremoto, quando Jesus ele entregou o seu espírito, já que ele rasgou a cortina e ainda ele abriu os túmulos, imagina este terremoto. E houve ressurreição lá. Né? Agora imagina este terremoto que diz que nunca houve um terremoto desta magnitude desde a criação do homem. Nunca. A humanidade nunca viu um terremoto como esse. E, para a gente finalizar, está falando que esse terremoto vai criar um tsunami tal, que no versículo 20 diz que todas as ilhas fugiram, ou seja, acabou, né? Veio um tsunami. E os montes não foram achados, tamanho tsunami. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, que para mim aqui é vulcão entrando em erupção. Cada pedra. E aqui, por causa de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram. Aqui na minha tradução diz que cada pedra tinha cerca de 35 quilos. Imagina uma pedra dessa, né? Montes explodindo, né? Para ter uma pedra desse tamanho, não dá para cair do céu. Ou é meteoro, ou é meteorito, ou montes explodindo, sei lá. Chuvas de meteoros. Gente, só tem uma solução, né, pastora? Não acabou o Apocalipse, a solução é aceita Jesus agora. Antes, né? Aceita Jesus. Mas a gente chega ao fim do 16. Ai, que bom. E foram 2 capítulos muito intensos. E aguardamos você no nosso próximo podcast. Lembrando, deixa o seu like e deixa no seu comentário as suas dúvidas para a gente poder esclarecer e até um podcast inspirado na sua pergunta, tá bom? E se você mora na Ilha do Governador ou no Rio, na cidade do Rio de Janeiro, venha nos visitar. Com certeza. Unidade em Cristo, Rua Joaquim, Professor Coronel Luiz de Oliveira Sampaio, 73. É grande o nome da igreja. Em frente à garagem da Ideal. Que Deus abençoe e até a próxima semana. Até a próxima. Deus abençoe. Deus os abençoe, queridos.